Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Investe para mais uma análise de resultados do terceiro trimestre, dessa vez da Brasil Agro, que foi escolha lá do nosso pessoal do grupo, tá? Que escolheu aí a Brasil Agro, a Movida e a Engie para a gente trazer vídeo essa semana. E para quem não sabe muito sobre a Brasil Agro, a gente tem análise completa aqui no canal, a gente tem vídeo de análise de resultados trimestrais, é só você procurar aqui no canal que você vai encontrar todos esses conteúdos, beleza? Então vamos partir aqui para o resultado da Brasil Agro, lembrando que é uma empresa do agronegócio, então o ano safra dela é diferente do nosso ano fiscal. Então, para ela, agora, nesse terceiro trimestre de 2022, as coisas começaram a acontecer, né? Começou ali a plantação, um pouco da venda. Então, não tem muita coisa acontecendo em termos de resultado, mas em termos de operação, tem umas coisas interessantes que eu quero aqui passar com vocês aqui o resultado da empresa para a gente ver se está indo bem, se está indo mal, o que tem de interessante para a gente ver. Seguindo aqui, vamos direto para os eventos relevantes, que são duas coisas interessantes, tá? Para quem viu o vídeo anterior da Brasil Agro, que eu ensinei para vocês como acompanhar a empresa para quem é investidor no longuíssimo prazo, sabe que a empresa tem a parte operacional dela, né? O plantio, a colheita, a venda do que ela planta, e tem a parte imobiliária, né? Que é a compra e venda de fazendas. E eu falei para vocês alguns indicadores que vocês iam utilizar para acompanhar essas duas operações. Um deles, né, nessa parte imobiliária, era se a empresa estava efetuando compras, né? Se ela estava efetuando compras, aumentando o portfólio dela, que no futuro vão ser essas compras que ela vai vender, e se ela estava vendendo de uma forma rentável. Então, olha que legal a empresa trazendo já aqui na primeira página assim, do resultado dela, justamente isso que eu falei para vocês acompanharem no longo prazo para quem é investidor, assim como eu. Eu invisto em Brasil Agro, acho que vou fazer 2 anos mais ou menos. Então, isso aqui é um tipo de coisa que vocês têm que acompanhar, tá? Então, a empresa informa aqui que realizou a compra de uma fazenda no Mato Grosso, tá? Uma fazenda de 10,8 mil hectares por 285 milhões de reais. Então, é uma informação interessante, a gente vê que é um incremento de área. Ela geralmente compra fazendas que não são tão produtivas, que precisam ali melhorar a produtividade, melhorar a logística interna, né, melhorar ali o nível de venda dessa fazenda, e depois ela vende por um preço maior. E um exemplo dessa venda é, por exemplo, a venda que ela fez de uma parte lá da fazenda de Moroti por um valor de 1,5 milhões de dólares, tá? Dando aqui uma TIR real anual de 42% ao ano. Lembrando que ela comprou essa fazenda em 2013, ou seja, ela conseguiu ter um retorno financeiro sobre a compra que ela fez em 2013 de 42% ao ano. É o dobro do que o Warren Buffett conseguiu na história, né, na carreira dele como investidor, para vocês verem um tanto que a Brasil Agro consegue gerar valor nessas vendas. Então, na compra, é muito difícil da gente saber se essa foi uma boa compra, se ela pagou barato. Até tem alguns indicadores, né, que a gente pode ver ali alguns múltiplos de terra, mas é a venda que vai passar mais informação para o investidor. Se ela conseguiu vender a 42% de retorno ao ano, é porque ela comprou muito barato mesmo em 2013, né? Ou realmente melhorou muito essa fazenda e botou para vender, que faz parte da operação da Brasil Agro. Então, aqui, naquela segunda parte imobiliária que eu falei para vocês acompanharem, não podia estar melhor, tá? A empresa está crescendo bem o portfólio e está fazendo vendas pequenas, tá? Uma venda de pouco mais ali de 1 milhão de dólares, mas ela pode vender parcialmente assim as fazendas à medida que essas fazendas forem ficando prontas ali para venda no momento que ela achar certo. Ela não precisa vender a fazenda inteira, então ela consegue controlar o portfólio assim da melhor forma para gerar o máximo de valor possível ali para os sócios, e eles têm feito isso de uma forma muito boa nos últimos anos, na minha visão. Seguindo aqui no resultado da empresa, ela fala um pouco do cenário, tá? Então, a gente vinha de um cenário nos últimos 3 anos, desde 2020, com altas aí na maioria das commodities do mundo, principalmente as commodities alimentícias, que a gente fala assim, né? As commodities do agro raiz mesmo ali, então a soja, milho, algodão, o boi, etanol, tudo subindo muito. E a gente começa a ver uma certa estabilização de alguns dos preços, alguns já começando a cair, aquele medo de recessão que a gente está sentindo nos Estados Unidos e na Europa por conta do aumento das taxas de juros lá, para tentar frear a inflação. Então há uma expectativa de, talvez não uma recessão, mas um desaquecimento da economia. Isso tende a derrubar a maioria das commodities. A gente vê a China também, com as políticas que eles têm lá de Covid-0, também reduzindo bastante ali o consumo interno da China. Isso também tende a impactar negativamente as commodities. E nas commodities agro não é diferente, apesar de estarem num patamar muito acima assim da média histórica ou muito próximo de topos históricos algumas das commodities aqui
Então, apesar de estar ali algumas caindo, né, a gente já vê aqui, por exemplo, o milho caindo, né, a gente vê o algodão caindo, ainda assim estão em patamares bem rentáveis para a maioria dos produtores, principalmente os produtores profissionalizados, como a Brasil Agro e a SLC Agrícola. Continuando aqui na parte de cenário, a questão dos insumos, que é uma questão que está pesando bastante ali nos custos da maioria das empresas do agro aqui no Brasil. Eles precisam importar alguns insumos que são, muitos deles produzidos na Europa, principalmente ali na Rússia ou na Ucrânia, inclusive. Então, esses preços, por conta de todo o conflito ali na Europa, acabaram subindo bastante. E a Brasil Agro, para se blindar um pouco disso, desde o fim de 2021, início aqui de 2022, principalmente no trimestre passado de 2022, ela já tinha comprado boa parte do que ela ia precisar para a próxima safra, né? Se eu não me engano, ela já tinha antecipado 80%, quase 90% ali das compras que ela precisava, garantindo essas compras antes do preço subir ainda mais, porque ela acreditava que os preços desses insumos continuariam pressionados, como a gente tem visto que eles ainda estão pressionados muito acima de níveis pré-conflito, né, como a gente está vendo aqui, né, saiu com uma alta de 73% no MAP, 66% no KCL e 67% na ureia do início de 2021 até agora, outubro de 2022. Então ainda estão com os preços pressionados. A Brasil Agro, ela foi comprando antecipadamente a um preço que ela via que fazia sentido para as margens dela, que ela conseguiria ter ainda uma operação rentável, e já não tem mais tanto esse problema. Agora ela tem que se preocupar mais com a próxima safra, mas a gente já vê aqui uma tendência de queda nesses preços, então possivelmente ela vai ser até favorecida. Ela comprou muito antes de subir bastante, e talvez agora com essa queda ela comece a comprar para se preparar para as próximas safras, não para essa que está acontecendo agora. Essa está acontecendo agora, já está com os insumos garantidos, tá? Passando essa parte aqui do portfólio, tem lá na análise completa, quem quiser ver. Uma coisa interessante, a gente vê que o CAGR estimado aqui de crescimento da safra dela saltou para 7%, né? Muito por conta dessa compra que ela fez. Então, a gente vê que ela sempre crescia, a área dela ali é 3% ao ano, que é um crescimento interessante, ela consegue gerar bastante rentabilidade. E aí a gente viu que tem um ano aqui que ela consegue, tem anos que ela consegue crescer até mais, com uma compra, alguma coisa assim. Então, algo bem interessante, tá? Passando agora para o cronograma da empresa do plantio, tá? Então, como eu falei para vocês, no primeiro trimestre fiscal dela não está acontecendo muita coisa, que é quando ela começa o plantio das commodities dela. E algumas estão colhendo, como aqui a cana, por exemplo, está sendo colhida, mas a maior parte aqui da operação ocorre mesmo mais para o fim de 2022, início de 2023. Então a gente não tem muitos dados operacionais, né? A gente tem as estimativas da empresa e cabe ao investidor ali acompanhar se ao longo do plantio, dos tratos das culturas e da colheita vai acontecer tudo conforme a empresa estava prevendo, né? Por isso que as empresas do agro, elas servem muito para quem busca investimento de longo prazo, porque você não consegue tomar decisões no trimestre. Você necessariamente precisa fechar pelo menos uma das safras, né? Uma das safras ser completas para você poder comparar com o anterior, para você ver se a empresa está indo bem, se ela está indo mal, se a estratégia dela funcionou ou não. Então é um tipo de empresa que ensina muito você a investir para longo prazo. Se você não pensar para longo prazo, você não consegue ter uma empresa do agronegócio, porque aqui realmente os resultados vão estar todos distorcidos, né? A gente viu a SLC também lançou resultado semana passada, ficam os números bem distorcidos, porque trimestre a trimestre tem muita distorção, por conta da sazonalidade da operação, do plantio, da colheita, de quando ocorre a venda, e ano a ano você consegue comparar de uma forma melhor. Então sempre recomendo você olhar o anual. O trimestral é mais para a gente aprender, se desenvolver, acompanhar como a empresa está indo, mas tomada de decisão só ano a ano mesmo. Bom, então vamos continuar aqui, vamos passar essa parte pecuária e do RED e vamos direto para os principais números do resultado da empresa, tá? Quando a gente olha a receita líquida da empresa com uma receita líquida de 300 milhões nesse terceiro trimestre, comparado a 378 no trimestre passado, uma queda de 21%, tá? E a empresa explica, ela põe um gráfico aqui que fica bem visual para a gente, que ela optou nesse trimestre para vender menos sojas por uma estratégia, vender menos soja por uma estratégia de precificação e de encontrar um melhor momento de venda ao longo do fim do ano e início do ano que vem. Então, no terceiro trimestre de ano de exercício, né, que é esse que a gente está agora analisando, é um momento onde a empresa tem um menor número de vendas, naturalmente. Então, a receita dela é mais fraca nesse trimestre, por isso que não faz muito sentido você comparar esse trimestre com o trimestre passado, por exemplo. E mesmo nesse trimestre que há vendas
que as vendas são naturalmente mais baixas, porque não é o momento que ela está vendendo muito, ela decidiu vender menos soja, né? Se a gente olhar aqui o milho, ela está vendendo um pouco mais do que ano passado, a cana relativamente a mesma quantidade, porém a soja a gente vê que teve uma queda bem forte aqui no tanto, né, no volume de vendas, isso impactou bastante a receita da empresa. Uma estratégia, e aí a gente, como eu falei para vocês, a gente não tem como saber se essa estratégia vai ser muito bem acertada. A gente, no fim dessa safra, né, no segundo trimestre de 2023, a gente vai voltar aqui e ver se a empresa conseguiu ter uma receita melhor, a uma precificação igual ou melhor, com uma margem acima da média histórica. Nesse momento, cabe a gente a confiar aqui na gestão da empresa, tá? Por conta dessa queda aqui na receita, que foi, como eu falei para vocês, estratégica para a empresa, ela quis fazer isso, todo o restante do resultado veio abaixo do resultado do ano passado, tá? Então, se a gente olhar aqui o EBITDA operacional caindo 53% por conta dessa queda na receita, naturalmente, né? A gente vê que a empresa também teve uma queda de margem bruta, porque, como eu falei para vocês, ela antecipou bastante da compra dos insumos, então boa parte dos custos entraram agora e as vendas vão começar a ocorrer ao longo desse fim de ano, início do ano que vem. Então é natural que ela tenha essa queda de margem, mas quando a gente finalizar a safra, a tendência é ficar próximo da média histórica, talvez um pouquinho abaixo por conta do aumento de custos, talvez um pouco acima por conta de um aumento da commodity. A gente não sabe muito bem, não dá para ter certeza do que vai acontecer daqui até o meio do ano que vem, né? A gente viu que pode estourar uma guerra do nada, pode ter uma recessão, muita coisa impacta o preço de commodity, é por isso que é um investimento um pouquinho mais arriscado do que o normal, tá? Mesmo assim, o EBITDA ajustado total de 100 milhões, né, caindo aqui 52%, lucro líquido operacional de 41 milhões, caindo aqui 62%, caindo bem acima aqui da queda da receita, por conta dessa questão, muito por conta dessa questão de custos que eu falei para vocês, tá? Mesmo assim, o resultado, na nossa visão, é bem positivo, tá? Apesar de ser impactado por essa sazonalidade no que tange a parte operacional, a gente vê que a empresa está num caminho muito bom, né? Comprando fazenda, crescendo o portfólio, vendendo bem, tocando ali as colheitas dela como tem que ser tocadas, e aí ao longo desse plantio, né, dessa safra de 23, a gente vai acompanhando a empresa. Vamos continuar aqui nos resultados da empresa, tá? Vamos passar essa parte de operações e direto lá para endividamento para a gente dar uma olhada. Sempre importante acompanhar o endividamento das empresas que vocês investem. A Brasil Agro é uma empresa do agronegócio bem conservadora, tá? Então a empresa tem uma dívida total de quase 400 milhões e tem 448 milhões em caixa. Então é uma empresa que tem mais caixa do que dívida, tá? E quando a gente olha o EBITDA dela, nos últimos 12 meses deu mais ou menos ali 700 milhões. Então é uma empresa que consegue tranquilamente pagar aí a dívida dela com um ano de EBITDA, né, com um ano ali de operação. Então um nível de dívida bem tranquilo. E aqui, possivelmente, o que mais chama atenção, tem chamado mais atenção a maioria dos investidores, que é o dividend yield da Brasil Agro, que entregou aí um dividend yield de 16,2% no ano de 2022. Com certeza os acionistas estão bem felizes, tá? Eu estou feliz aqui como acionista, gostei bastante do resultado que ela entregou nesse último ano. Lembrando, pessoal, que isso daqui foi um pouco atípico, né? Ela teve uma grande venda de fazenda nesses últimos 12 meses e um preço de commodity muito elevado, que ajudou bastante os resultados dela, mas a média, a empresa, né, ela busca um dividend yield médio ali de 5% no curto e no médio prazo. Então é uma empresa de um forte crescimento e de um bom pagamento de dividendos. Eu acho que ela consegue agradar esses dois públicos, beleza? Bom, partindo aqui para a nossa análise, tá? Final aqui da nota da empresa no nosso site do GA. Eu não vou mudar muita coisa, tá? O setor continua dando nota 4, governança nota 5, empresa nota 9. Na minha visão, um resultado muito interessante aí da Brasil Agro. Continua expandindo a questão de compra de terras, continua vendendo bem e continua ali tocando a operação como ela tem que tocar. E aí no final da safra a gente volta aqui e vê se veio realmente tudo muito bom, como a gente está já acostumado a ver da Brasil Agro, ou se ela deu uma escorregada, ou se veio melhor até do que a gente esperava. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês investem na Brasil Agro, se vocês gostam desse dividendo aqui, né? Me digam aí se vocês investem, né? Se vocês receberam também, se vocês gostam da empresa. E comenta aqui embaixo outras empresas que vocês querem ver vídeo de análise aqui no canal, beleza? Pelo vídeo de hoje é só e até o próximo vídeo.